Você já sentiu que, mesmo rodeado de pessoas, algo dentro de você está gritando por respostas que ninguém parece ouvir? Que por mais que tente manter tudo no lugar, existe uma voz silenciosa dentro de você pedindo socorro. Talvez hoje seja esse dia. E não por acaso. Essa não é uma mensagem qualquer. É um chamado direto ao seu coração. O Espírito Santo tem algo urgente a dizer, e se você parar por alguns minutos e ouvir com o coração aberto, pode ser o começo da virada que você tanto espera. Porque Deus não te esqueceu, Ele está tentando te alcançar no meio do seu cansaço, da sua ansiedade, dos seus silêncios mais profundos. Tem coisas que a lógica não explica. Há momentos em que o céu se movimenta sem que os olhos percebam, e o que parece coincidência é, na verdade, intervenção divina. Hoje pode ser o dia em que você entende que aquilo que te pesa, te quebra e te silencia está prestes a ser transformado em direção, cura e descanso. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa estar disposto a escutar. Acalmar o coração, fechar os olhos por um instante e deixar a presença tocar onde nenhuma palavra humana consegue alcançar. Porque quando o Espírito Santo fala, ele não grita, ele sussurra direto na alma. Algo está sendo realinhado dentro de você. E não é por emoção do momento, mas porque o céu sabe exatamente onde você está. Não se trata de religião ou de ritual. Trata-se de uma conexão viva com aquele que sabe seu nome, entende sua dor e tem promessas que ainda estão de pé. Prepare-se. Algo profundo vai acontecer enquanto você lê cada linha deste conteúdo. Não porque ele seja mágico, mas porque foi feito para te lembrar de algo que o mundo fez você esquecer. Você é amado, visto e chamado. E hoje Deus quer falar com você. A correria do dia a dia nos ensina a produzir, correr e responder rápido. Mas a voz de Deus não compete com o barulho do mundo, ela se revela no silêncio. E esse silêncio, tão evitado, pode ser o espaço onde o Espírito Santo mais fala. Não com alarde, mas com uma paz que invade sem pedir licença. A presença divina não precisa de palco, apenas de espaço no coração. Quantas vezes você já sentiu que Deus estava distante, quando na verdade era o ruído à sua volta que estava alto demais? Às vezes, o maior milagre não é uma porta aberta, mas a coragem de parar tudo e dizer: Senhor, fala, porque teu servo está ouvindo. Essa é a oração que muda ambientes, porque ela muda o centro da escuta de fora para dentro. Existe um convite sutil, mas poderoso, vindo do céu: desligue um pouco o que te distrai e preste atenção no que te constrói. Isso não significa largar tudo e viver isolado, mas sim criar pequenos intervalos no dia onde sua alma respira e ouve. Pode ser no banho, no trânsito, antes de dormir, qualquer momento pode virar altar. Silenciar não é um sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. É um ato de confiança, como quem diz: eu não preciso entender tudo agora, só preciso estar onde Deus está. O Espírito Santo não é um visitante apressado. Ele se move onde há espaço, não onde há pressa. E quando ele encontra espaço, tudo começa a ser alinhado de dentro para fora. Se você sente que perdeu o rumo, talvez o problema não seja falta de direção, mas excesso de distração. A voz interior que um dia foi tão clara, pode ter se afogado em notificações, obrigações e cobranças. Por isso, voltar a ouvir Deus é, na verdade, voltar a se ouvir também, porque a intimidade espiritual revela sua essência mais pura. Crie um canto secreto na sua rotina. Não precisa ser físico, pode ser um horário fixo. Um momento seu com Deus, sem performance, sem pedidos, só presença. Leve um caderno, uma Bíblia, ou fique só em silêncio. O importante é o hábito, porque é nele que o Espírito começa a sussurrar revelações escondidas no seu dia a dia. Lembre-se, o céu nunca ficou mudo. É que, às vezes, estamos ocupados demais tentando sobreviver quando, na verdade, Deus só quer que a gente viva. E viver começa com escutar. Por isso, antes de continuar, respire. Feche os olhos. E faça essa simples oração: Senhor, estou aqui. Ensina-me a te ouvir no meio do meu caos. Nem toda dor grita. Na verdade, as mais profundas quase sempre caminham em silêncio. Tem gente que sorri no rosto e sangra por dentro. Que levanta da cama, cumpre seus deveres,
Cuida de todos, mas vive esmagado por pressões que ninguém vê. E é aí que Deus entra, não julgando, mas reconhecendo. Ele vê o que ninguém enxerga. Ele ouve o que nem você conseguiu colocar em palavras. Você pode estar cansado de manter tudo sob controle, de aparentar força quando o coração só queria colo. E isso não te torna fraco. Te torna humano. A exaustão emocional é real, e não é falta de fé. O próprio Jesus chorou, se retirou, sentiu o peso da missão. Então, se ele sentiu, por que você se culpa por estar sentindo também? Existem medos que não foram ditos, noites em que você travou guerras internas enquanto o mundo dormia. Ansiedades que você tentou esconder até de si mesmo. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo não precisa que você explique tudo, ele já conhece. E mais do que isso, ele cuida. Deus não espera que você seja invencível. Ele só quer que você seja sincero. Não é fácil segurar tudo: família, trabalho, emoções, fé, rotina, contas, sonhos. Às vezes parece que o copo vai transbordar a qualquer momento. E nessas horas, o céu não vem com cobrança, mas com consolo. O Espírito se apresenta não como quem aponta o dedo, mas como quem estende a mão. Ele te vê, te entende e valida a sua luta. Você já notou que, muitas vezes, quem mais ajuda os outros é quem menos recebe ajuda? Deus está vendo isso. E não está em silêncio. Talvez você ainda não ouviu resposta porque ele está agindo na raiz. E isso leva tempo. Mas enquanto você permanece de pé, mesmo tremendo por dentro, os céus estão te fortalecendo de formas que você nem percebe. Por isso, pare de se comparar com os outros. Cada alma carrega uma cruz diferente. E o que para um é simples, para outro pode ser um campo de batalha. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua dor é legítima. Sua história é única. E o milagre que virá também será personalizado, feito sob medida para a sua jornada. Deus está no meio do seu caos emocional, mesmo quando tudo parece parado. Você não precisa continuar disfarçando, nem fingindo estar bem. Pode falar com ele agora mesmo, do jeito que está. Sincero, quebrado, vulnerável. Porque é nessa entrega crua que a cura começa. E isso é só o começo do que ele está prestes a restaurar. Você pode até achar que ninguém vê os sacrifícios que faz, as escolhas silenciosas, as orações choradas no escuro. Mas Deus vê tudo. Cada gesto de amor que não foi reconhecido, cada sim que doeu, cada renúncia que ninguém valorizou, o céu anotou. Aos olhos do mundo, talvez pareça pequeno, mas para Deus, tudo isso tem peso eterno. Não é à toa que você chegou até aqui. Já pensou nisso? Com tudo o que enfrentou, com as dores que escondeu, com o cansaço acumulado, ainda assim, você está buscando. Isso é fé. E essa fé, mesmo trêmula, é poderosa. A Bíblia nunca exigiu que a fé fosse grande, só que fosse real. E a sua fé é preciosa, mesmo quando o sentimento falha. Deus não espera de você um desempenho perfeito, mas um coração sincero. Ele sabe que tem dias em que você ora sem sentir nada, e ainda assim ora. Que você vai à luta mesmo querendo desistir. Isso é coragem espiritual. E o Espírito Santo está presente aí, no esforço de continuar quando tudo convida a parar. Não subestime essa perseverança. Talvez você ache que não está fazendo o suficiente. Que sua espiritualidade está fraca, que não sente o mesmo de antes. Mas lembre-se, sentir nem sempre é sinal de presença. Às vezes, o Espírito trabalha no silêncio, forjando em você uma maturidade que não depende de emoção, mas de decisão. E isso muda tudo. Se você está lendo isso, é porque Deus quis te lembrar de algo essencial: você é importante para Ele. Não pelos seus feitos, mas por quem você é. Antes de fazer, você já era amado. Antes de acertar, já era aceito. A sua identidade não está nas suas falhas, mas no sangue daquele que te chamou. E esse chamado é irrevogável. Não se culpe por estar cansado. Você está em um processo. E processos envolvem altos e baixos.
Deus não te rejeita quando você se sente fraco, Ele te atrai. E é nesse lugar de fragilidade que você pode experimentar uma força que não é sua, mas dele. Uma força que sustenta, consola e direciona, mesmo quando você não entende o caminho. Respira. Você não está sozinho. Tem um céu inteiro te acompanhando, uma presença que não te abandona, e um propósito sendo escrito nas entrelinhas do seu cotidiano. Nada do que você vive é em vão. Tudo está sendo costurado com sabedoria eterna. E daqui a pouco, o que hoje é peso vai virar testemunho. Mas primeiro, descanse. É permitido confiar. Tem feridas que ninguém vê, mas que afetam tudo. Você pode até sorrir por fora, mas se a alma está machucada, o mundo parece mais pesado. A boa notícia: Deus não começa curando o que está ao redor, Ele começa pelo que está dentro. Porque quando o coração é restaurado, até o que está fora muda de cor. A cura verdadeira é um processo invisível, mas profundamente real. Muita gente busca validação nos outros para se sentir melhor. Mas a verdadeira transformação não depende de aprovação externa. É quando você se reconcilia com sua história, com sua essência, com sua identidade em Deus, que o milagre começa. E não precisa esperar estar forte para isso, pode começar exatamente no ponto em que você está agora. A alma precisa de pausas. De um lugar onde possa se despir das máscaras, dos papéis sociais, das exigências irreais. E esse lugar é na presença de Deus. Não para impressionar, mas para ser. Ser vulnerável. Ser imperfeito. Ser curado. Porque onde há transparência, há espaço para o Espírito Santo agir com profundidade. A cura interior começa quando você reconhece que não dá mais para seguir se arrastando emocionalmente. Quando você admite que precisa de ajuda, mesmo que ainda não saiba por onde começar. Deus ama esse tipo de sinceridade. É nela que Ele constrói algo novo. Algo firme. Algo que o mundo não pode abalar. Você não precisa de grandes palavras, nem de uma performance espiritual. Só precisa se permitir ser cuidado. Sim, cuidado. Porque Deus não é apenas Senhor, Ele é Pai. E um pai não trata feridas com pressa. Ele senta do lado, limpa com calma, e sopra com carinho. Às vezes a resposta não vem porque Ele ainda está cuidando da raiz, não do sintoma. Não se surpreenda se durante esse processo, algumas relações se afastarem, ou algumas certezas forem abaladas. Faz parte. A cura expõe. A cura sacode. Mas a cura também liberta. E quando ela vem do céu, ela te reconecta com o que há de mais autêntico dentro de você, sua essência restaurada, seu valor resgatado, sua paz devolvida. Então, não corra. Não pule etapas. Permita que o espírito vá fundo. Pode ser que algumas memórias voltem, que algumas dores sejam revisitadas. Mas tudo isso faz parte da reconstrução. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Nenhuma dor é inútil. Ele transforma cada fragmento quebrado em peça essencial de um novo propósito. A cura já começou. Você já reparou como uma criança confia sem precisar entender tudo? Ela pula nos braços do pai sem calcular o risco. Ela pergunta sem medo de parecer frágil. E é esse tipo de coração que Deus procura, não um coração perfeito, mas um coração disponível, entregue. Por quê? Para o céu, a vulnerabilidade não é fraqueza, é chave de acesso. Em algum ponto da vida, a gente desaprende a confiar. Começamos a depender demais da lógica, das garantias, dos planos controláveis. Mas o Espírito Santo está te chamando de volta ao lugar onde a fé era simples. Onde você não precisava ver o caminho inteiro para dar o primeiro passo. Onde você acreditava no cuidado de Deus sem exigir provas. Não significa que você tem que ignorar a dor, nem fingir que tudo está bem. Significa apenas que você pode voltar a acreditar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Voltar a confiar como uma criança é descansar, e descanso não é preguiça, é rendição. É dizer: Pai, eu não sei como vai ser, mas sei que Tu estás comigo. Essa reconexão começa quando você abandona a necessidade de performance. Deus não te ama mais nos seus dias de oração fervorosa,
nem menos quando você só consegue dizer ajuda-me, Senhor. Ele te ama por quem você é, não pelo que você faz. E quando essa verdade cai no coração, o peso da obrigação se transforma em leveza da presença. Experimente fazer algo simples nos próximos dias. Converse com Deus como uma criança fala com o Pai. Sem filtro, sem formalidade, sem vergonha. Fale dos seus medos, das suas vontades bobas, dos seus sonhos secretos. Isso não é perda de tempo, é intimidade. E onde há intimidade, há cura, direção e presença real. A confiança de uma criança não nasce do entendimento, mas do relacionamento. Você pode não entender tudo o que está vivendo, mas se confiar, vai experimentar uma paz que ultrapassa o raciocínio. Não tente merecer o cuidado de Deus, apenas aceite. Isso já muda tudo. O amor dele não se baseia em conquistas, mas em identidade. E se hoje você se sente distante, seco, endurecido, tudo bem. Deus é especialista em recomeços. Ele sabe reconstruir corações feridos e reacender a chama da confiança. Basta um sussurro seu, uma abertura mínima. E ele entra. Porque o Pai nunca se cansa de esperar pelos filhos. Ainda mais por aqueles que, como você, foram chamados com propósito eterno. Talvez você tenha se perdido tentando agradar todo mundo. Tentando se encaixar, se adaptar, corresponder. E, no meio disso tudo, foi deixando de lado quem realmente é. Mas hoje, o Espírito Santo te chama de volta não à performance, mas à essência. Porque Deus não abençoa uma versão inventada. Ele abençoa quem você foi criado para ser. A sua identidade não está no que você faz, nem no que os outros dizem sobre você. Está em quem Deus diz que você é. E Ele te chama de filho, amado, escolhido, separado. Isso não é teoria espiritual, é a base para a sua renovação. Porque só quando você se vê como Ele te vê, é que consegue romper com os padrões que o mundo impôs. Renovar-se é, muitas vezes, desaprender. Soltar as expectativas alheias, os rótulos impostos, os traumas antigos. É ter coragem de dizer: eu não preciso mais viver baseado no medo de ser rejeitado. Isso não é rebeldia, é libertação. Deus está interessado na sua autenticidade, porque é nela que sua missão floresce. Se quiser um exercício prático, aqui vai: pegue papel e caneta e escreva 3 verdades que Deus diz sobre você na palavra. Depois, escreva 3 mentiras que você tem acreditado sobre si mesmo. Agora compare. Veja o abismo entre o que o céu diz e o que a dor repetiu. Essa simples prática já inicia uma revolução interna. A renovação também passa pelo corpo e pela mente. Um novo hábito, uma rotina mais leve, um cuidado com seu bem-estar não são futilidades, são parte do amor próprio que Deus quer restaurar em você. A espiritualidade verdadeira não te desconecta da realidade, ela te reintegra com equilíbrio, direção e valor pessoal. Você não precisa recomeçar com tudo pronto. Pode começar quebrado, confuso, hesitante. Porque o mais importante não é o ritmo, é a direção. E se for na direção de Deus, mesmo com passos curtos, você vai chegar onde nunca imaginou. A verdadeira maturidade espiritual nasce quando você aceita sua jornada com honestidade e coragem. Lembre-se: renovar-se não é mudar quem você é, mas voltar ao que você sempre foi antes da dor, antes das máscaras, antes das feridas. A sua essência continua intacta aos olhos de Deus. E Ele está te convidando hoje para viver com liberdade, não para impressionar, mas para cumprir um propósito que só você pode carregar. Esse é o seu tempo. A mudança que você busca não começa fora, começa dentro. Começa quando a presença de Deus invade os espaços mais esquecidos da sua alma e começa a reorganizar tudo. E essa transformação não é barulhenta. É sutil, constante, quase imperceptível. Mas com o tempo, você percebe: algo mudou. E mudou porque a presença mudou tudo. Não é sobre forçar resultados, é sobre cultivar relacionamento. A intimidade com o Espírito Santo não é um evento, é uma construção diária. E quanto mais você se expõe a essa presença, mais sua mente se alinha, seu coração se acalma e suas decisões ganham clareza. É como abrir a janela pela manhã e deixar a luz entrar.
Nada muda de forma agressiva, muda com suavidade e profundidade. A paz que você tanto procura não vem da ausência de problemas, mas da consciência de que Deus está ali com você. É essa certeza que muda o jeito como você enfrenta as batalhas, como reage às críticas, como lida com o medo. Quando o Espírito habita, até o caos perde a força de te desestabilizar. Porque há uma rocha firme dentro de você. Experimente passar alguns minutos diários só contemplando a presença de Deus. Sem pedidos, sem agenda, sem culpa. Apenas estar. Isso muda o seu campo espiritual. E quando o ambiente do espírito muda, o emocional e o físico começam a responder. Você começa a falar diferente, agir diferente, reagir diferente. Porque está sendo moldado por dentro. O Espírito Santo não é um visitante de domingo. Ele é um companheiro constante. Ele guia, consola, confronta com amor e direciona com sabedoria. E a transformação que ele provoca não te faz perfeito, te faz verdadeiro. E ser verdadeiro é muito mais poderoso do que parecer espiritual. A autenticidade transforma o ambiente. Aos poucos, você vai perceber que aquilo que te aprisionava já não tem mais poder. Que o medo perdeu a voz, que a ansiedade perdeu a urgência. Porque onde a presença de Deus habita, há liberdade. E liberdade gera maturidade. Você para de correr atrás do que não edifica e começa a caminhar com propósito, alinhado com o céu. Essa é a verdadeira revolução, não algo que acontece fora, mas algo que floresce dentro. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se aproxima de quem realmente é. Porque no fim das contas, ser cheio da presença divina é isso, ser transformado não para se exibir, mas para amar melhor, viver melhor e cumprir o que o céu te confiou. E agora, depois de tudo o que você leu, me diz o que o Espírito Santo está te dizendo aí dentro? Porque não há como passar por um mergulho assim e sair igual. Talvez você ainda não tenha todas as respostas, mas algo em você já começou a se mover. E é assim que o céu trabalha, primeiro na raiz, depois nos frutos. O convite aqui não é para voltar a uma rotina religiosa, mas para iniciar uma jornada real, íntima, transformadora com Deus. Algo entre você e Ele, sem filtros, sem máscaras. A pergunta que fica é: você vai ignorar esse chamado ou vai responder com entrega? Dê um passo hoje. Um só. Pode ser uma oração sincera, um tempo de silêncio com Deus, ou até escrever o que Ele está falando com você agora. Mas faça algo. O mover de Deus já começou e Ele está esperando a sua parte. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Deixe um comentário dizendo o que Deus falou ao seu coração. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé e alimentam sua alma.